existe uma chamada política, chamada de doutrina Monroe, né? Que foi adotada no século XIX, na época que o Brasil conseguiu, entre aspas, a independência, né? A, onde foi adotada a seguinte sigla, né? América para os onde os Estados Unidos ampliava sua influência na América do Sul, né? E isso vem se desenvolvendo durante os séculos, né? Os últimos 2 séculos, a ponto de hoje esse domínio ser muito grande, né? Nas décadas de 60 fizeram diversas, né, apoiaram diversas ditaduras, né, militares, onde depuseram, né, os presidentes que foram eleitos democraticamente e implantaram ditaduras, né, como no Brasil, no Chile, tantas outras aí, nos países sul-americanos. Na verdade, em quase toda a América Latina, né? E mesmo depois do processo de democratização, essa influência continuou, principalmente quando a gente fala da questão política, econômica principalmente, né? Então, por mais que não fossem governos diretamente mandado por eles, ou colocado por eles, por meio ali da grande mídia e por meio de uma série de acordos, eles faziam com que, sempre fizeram, né, com que governos mais à esquerda tivessem uma grande oposição, né, tanto do Congresso, mas principalmente por parte da grande mídia, que é uma mídia que simplesmente reproduz os interesses dos Estados Unidos, né? E até porque são as agências de notícia norte-americanas que, vamos dizer assim, determinam as pautas e como as coisas vão ser transmitidas, as informações. Então há toda uma manipulação ali para introduzir ideologicamente nas massas essa ideologia que eles querem pregar. Então, por exemplo, a gente já pegando o período mais recente da história, né, o PT teve uma enorme dificuldade em governar o país, né? E no governo Lula teve uma certa facilidade, porém ele teve que fazer uma série de acordos, né? E, e isso fazia com que o partido não pudesse fazer reformas estruturais no país, né? Não é uma questão de escolha. Existe uma coisa, um conceito chamado governabilidade, né? A governabilidade, né, a gente pode entender sobre dois aspectos. Uma capacidade, né, vamos dizer assim, de capacidade de fazer acordos, né? Mas ao mesmo tempo, as condições, né? Existem também as condições, outro aspecto, são as condições que esse governo tem para governar. Ou seja, se o governo tem uma base de apoio muito grande, ele vai ter mais facilidade. Se ele tiver ali a maior parte contra ele, ele vai ter enormes dificuldades. É isso que acontece. E foi exatamente isso que aconteceu com o PT. O PT sempre teve uma forte oposição. Mas você pode dizer o seguinte, você pode dizer que no governo Lula a base de apoio era muito grande. Aí é que está a grande questão que a gente tem que pensar de uma maneira mais crítica, vamos dizer assim. Essa base de apoio do PT era uma base de apoio, vamos dizer assim, falsa. Em que sentido? Falsa no sentido que essa base de apoio era justamente feita por meio desse tipo de aliança que diminuía, vamos dizer assim, que tirava essas pautas mais radicais,
do partido. Então, por exemplo, vamos dizer assim, ele tinha uma base de apoio, mas vamos supor que ele tivesse lançado lá uma reforma agrária, por exemplo. Teria sido aprovada? Não. Por isso que eu estou dizendo que é uma base de apoio meio que falsa nesse sentido. Era uma base de apoio para o partido governar e tal, sem ter tantas dificuldades, mas sem fazer grandes transformações. A gente tem que lembrar que uma parte enorme do Congresso, não é só desse governo, mas já era de anteriores, é a chamada bancada ruralista. A bancada ruralista, ela é a bancada que mais prejudica o país na questão de desenvolvimento social e econômico. Por quê? Porque é uma ala extremamente conservadora nesse sentido, politicamente, economicamente, porque ela defende ideias, né, de preservação do latifúndio, de pequenos impostos para esses latifundiários, defende o enorme lucro dos bancos, né, em detrimento dos interesses nacionais. Então, assim, é uma ala que realmente é extremamente prejudicial para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Não, evidentemente não permitiria uma reforma agrária. Então, assim, eu acho que seria a pior bancada que tem. É pior, inclusive, do que a bancada evangélica nesse sentido. É claro que a bancada evangélica a gente bate bastante e é péssima para o país, principalmente no que tange a questão da alienação. Mas quando a gente pensa na bancada ruralista, no sentido mais prático, né, nas questões econômicas e sociais, a gente vê o quanto essa bancada é prejudicial para o nosso país, para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Ela é um atraso para o país. Ela não permite que o país invista em outros setores, só quer que invista única e exclusivamente no setor agrário, não invista no setor industrial, não serviço no setor de serviço, não invista na questão da tecnológica, educação, porque tudo isso é prejudicial para eles, né? Eles têm uma visão de que o país deve continuar atrasado justamente porque esse atraso do país é benéfico para eles. Então, assim, tanto é benéfico para eles como é benéfico para o imperialismo norte-americano. Então, assim, quando a gente vai analisando essa questão sobre uma perspectiva mais ampla, mais profunda, a gente vai vendo que esse modelo é um modelo que é feito no Brasil para não dar certo, para não desenvolver o país. E essa é a grande questão, né? Então eu vou ficando por aqui, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês deixem seu like, que você deixe seu comentário também aí, que é muito importante pra gente. Obrigado a todos, até mais.